Um dos carros mais polêmicos a passar pela Fórmula 1, o modelo B194, fabricado pela Benetton para a temporada de 94, movimenta os debates até hoje. Afinal, ele tinha ou não o tal controle de tração eletrônico, equipamento proibido para a época? A resposta é sim, ele possuía, mas não da forma como conhecemos, e isso fez toda a diferença. O começo da história é bem conhecido. Ao final da temporada de 93, a FIA resolveu se mexer e decidiu banir a maior parte das ajudas eletrônicas aos pilotos, com a justificativa de que os equipamentos não privilegiavam a disputa e a habilidade, além de tornar a categoria extremamente cara do ponto de vista financeiro. Com isso, freios ABS, controle de tração eletrônico, controle de largada, entre outros, acabaram cortados para 94. A equipe Williams, dona da tecnologia mais avançada da época, acabou em desvantagem e produziu um carro arisco, com problemas aerodinâmicos de espaço que atrapalharam bastante o recém-contratado Ayrton Senna. O piloto brasileiro, por sinal, começou a acusar a Benetton de usar o controle de tração no carro de Schumacher, após observar o comportamento do bólido na pista e especialmente o som do motor Ford Cosworth CTEC usado pela equipe. Tinha algo de errado ali, e Senna tinha certeza disso. Após um pente fino feito pela FIA, nenhum equipamento ou programação que indicasse o uso do controle de tração foi encontrado, e a equipe estava liberada da acusação. Então a suspeita de Senna estava errada? Teoricamente, não. A Benetton possuía um sistema de controle de tração, mas ele não era eletrônico como normalmente utilizado, e explorava uma brecha no regulamento que não só inocentava a equipe, como tornava a detecção do sistema algo mais difícil de se fazer. A solução para o enigma só veio muitos anos mais tarde, através de um artigo escrito por William Todt, que na época era engenheiro da Benetton. O tão desejado controle de tração era possível graças ao controle mecânico sobre as taxas de aceleração do motor, ao invés de sensores eletrônicos nas rodas, como normalmente é feito. Para conseguir isso, a equipe se utilizou de um sistema bastante complexo. Ele considerava o momento de inércia, ou inércia rotacional do motor. A ideia parece complicada, mas na verdade não é. O momento de inércia é a influência do esforço que as peças giratórias precisam fazer para se movimentar, no movimento do carro como um todo. Todas as peças que rotacionam no carro, sejam eixos, rodas ou diferencial, exigem um esforço maior do carro para se colocar em movimento em torno de seus eixos. Uma das consequências desse esforço para se mover é a influência no peso do carro, que acaba sendo diferente do peso quando está parado, que no caso da Fórmula 1 chega a passar de 10%. A influência das partes móveis em relação ao carro como um todo é diferente também de acordo com o tamanho e peso das peças. Dessa forma, marchas diferentes acabam gerando influências diferentes no momento de inércia das peças que a compõem. Tentando simplificar um pouco, enquanto o carro precisa fazer uma quantidade de esforço para sair do lugar, as peças giratórias do motor precisam fazer um esforço ainda maior, e é por isso que acabam influenciando no peso. O cálculo do momento de inércia e de sua influência no carro acaba sendo uma tarefa bastante difícil se o carro não contar com sensores eletrônicos adequados para o trabalho. O que os engenheiros da Benetton perceberam, de forma bastante engenhosa, é que se utilizassem os sensores de alta precisão que já existiam no motor para medir a pressão atmosférica e os níveis de RPM, eles eram capazes de controlar as taxas de aceleração do motor, de forma a manter a rotação sempre próxima do ideal, já considerando a influência do momento de inércia. Dessa forma, era como se o carro possuísse o controle de tração, mas sem os computadores e sensores proibidos na época. Obviamente, o sistema não é tão simples assim, e os engenheiros não podiam usar sensores que informavam à central eletrônica a marcha na qual o carro estava. Mas isso não foi problema para eles, que utilizaram os mesmos sensores de pressão atmosférica para fazer cálculos e definir a marcha. Comparando o valor da pressão atmosférica com os níveis de RPM, era possível determinar a marcha atual do carro. O sistema não era completamente automático, como o controle de tração tradicional. Para fazê-lo funcionar, os pilotos precisavam ir à pista para coletar dados sobre a aderência, pneus, densidade do ar, etc. Com os dados, os engenheiros calculavam as taxas de aceleração, criando estágios. O controle era então feito com cortes de giro na ignição, realizados em milésimos de segundo. Essa manipulação na ignição exigia cuidados extras, para impedir uma falha generalizada na ignição dos cilindros, diminuindo exageradamente os giros e comprometendo o desempenho e durabilidade do motor. Além disso, mudanças nas condições da corrida impactavam na efetividade do sistema, como a chuva ou pneus muito gastos, já que os cálculos eram feitos com base nos dados coletados anteriormente. Os pilotos também precisavam controlar no uso do acelerador, já que uma pisada mais funda no pedal poderia comprometer o uso de combustível e faria os cortes de giro mais detectáveis, devido ao ruído do motor.
Foi esse ruído cortado que Senna percebeu durante o GP do Brasil de 94 e que fez o brasileiro acreditar no uso de um controle de tração eletrônico pela Benetton. A Williams protestou junto à FIA, alegando que a rival usava equipamento banido, mas após uma análise minuciosa por parte da federação, nada relacionado à tração foi encontrado. A equipe só não revelou o sistema porque não queria outros times copiando a solução engenhosa que haviam desenvolvido, o que poderia levar ao banimento do sistema. Isso mudou com o uso de ECUs padrão a partir de 95, o que inviabilizaria o segredo. Naquele ano, a própria Williams passou a testar uma versão do sistema. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!